Queridos amigos e irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e que nos guarde e mantenha sempre na sua paz. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dai um pouco do que tens aos que têm menos ainda, enriquece o doador e faz tua alma ainda mais linda. Dai ao próximo alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Essa canção, a letra dessa canção, de Alberto Costa, que é cantada no movimento espírita, acredito que muitos aqui a conheçam, chama-se Fica Sempre. É cantada também em outras religiões. E eu fiquei pensando na inspiração do Alberto Costa para compor essa música, quando ele diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. E a inspiração é escolher exatamente a rosa como o símbolo da generosidade incondicional. A planta, à medida em que ela evolui, ela tem um momento em que ela produz uma rosa, uma flor. E a flor seria o ápice daquele processo de desenvolvimento. Então, a flor é como se fosse o melhor que a planta pode oferecer generosamente a todos nós. Quem leu o livro do Eckhart Tolle, O Despertar de uma Nova Consciência, ele fala que a flor é a iluminação da planta. Ele também diz, por exemplo, que o cristal seria a iluminação da pedra, através do qual a luz consegue passar por ela. Os pássaros seria o ápice da evolução dos répteis, mostrando que na natureza tudo evolui, tudo se transforma, tudo tem um encadeamento, que por sinal é o que a doutrina espírita também nos diz. Ele diz que não é à toa que nas religiões há o símbolo do cristal como a pureza. A pomba significa o Espírito Santo em algumas religiões. E a flor também é usada como símbolo religioso. E ela expressa então essa pureza. Achei genial e inspirador essa canção. E fiquei pensando então nesse tema de hoje, dar sem esperar retribuição. Todos nós aqui presentes, queria que vocês agora dessem uma respirada assim, lenta e profundamente, e lembrassem do momento em que vocês praticaram, nós praticamos, um ato de amor incondicional. Sabe aquele amor que a gente sente, que promove um ato totalmente desinteressado em retribuição? Vocês lembram? Talvez tenha acontecido no momento em que nós estávamos nos relacionando com as pessoas queridas, o pai, a mãe, o filho. Talvez tenha acontecido quando nós cuidamos de crianças. Quem sabe foi no momento que nós manifestávamos carinho para com os animais queridos. Talvez fosse o momento em que nós nos sentimos tomados de compaixão por um desconhecido, assim como aconteceu na parábola do bom samaritano. Nesse momento, vocês devem lembrar, a gente lembra, que fomos tomados por uma energia diferente, leve, vibrante, pulsante, que fez com que nós nos sentíssemos felizes, não foi? Felizes por nada. Esse é o efeito maravilhoso de quando nós agimos a partir da nossa essência e colocamos amor nas nossas atitudes. O que talvez poucas pessoas consigam perceber claramente é o momento em que saímos dessa energia. O momento em que nos desconectamos dessa força extraordinária que nos dá uma sensação de que o tempo para. Parece que olhamos para o outro e aí não vemos mais separatividade. Quando estamos conectados com amor, somos todos um. Não há diferença. Fazemos parte de um mesmo destino,
Isso nós não sabemos, nós sentimos. Por isso que é uma experiência de iluminação. Quando nós fazemos o ato assim, dessa forma, desprendida, usando o exemplo da flor, é como se nós tivéssemos um pequeno momento de iluminação. Querem saber como é estar iluminado, evoluído? Experimente esses momentos. É uma pista mais próxima do que é sentir-se feliz por nada, sentir-se iluminado. Mas tem um momento que a gente desliga o botão, que a gente sai dessa sintonia, e aí sim, poucos conseguem perceber claramente. É aquele momento em que o ego sorrateiramente começa a entrar no jogo. É o momento em que o ego diz assim, sim, mas o que é que você vai ter de volta nisso? Sim, mas o que é que tu ganha com isso? Olha só o esforço que você está fazendo. Olha só o empenho. E aí, nos desconectamos, buscamos os reclamos do ego e passamos, muitas vezes, a nos sentir estranhamente mal. É como se toda aquela energia secasse. Não é assim que acontece? Passamos a dizer, não, eu não posso perder. É isso que o ego diz. E aí, nós, nesse envolvimento com o ego, passamos a nos desconectar com a essência divina. Eu lembro de um caso de uma querida amiga que gosta muito de velhinhos. Ela adora pessoas idosas, mas adora de verdade. Eu acompanho a vida dela e sei que ela é sincera. E uma vez estávamos conversando e ela disse, Wesley, eu lamento o modo como os idosos são tratados no nosso país. Eu queria tanto poder ajudar. Eu ajudo no que eu posso, mas eu queria ajudar mais. E à medida que ela falava, havia um brilho no olhar. Eu pude sentir uma vibração boa. A pele ficava mais brilhosa dela, ela parece que estava falando de um modo assim que inspirava quem ouvia. Aí de repente ela disse assim, pois é, e aí eu gostaria tanto de ajudar. Eu gostaria mesmo de ganhar na Mega Sena acumulada para poder fazer muita coisa pelos velhinhos. Aí eu disse, e o que é que você faria? Eu ia no Lar Torres de Melo e eu ia ajudar todos aqueles velhinhos, ia acabar com as necessidades dele. Às vezes eu vou lá e fico tão deprimido e ver aquele sofrimento, então eu ia fazer muito por eles. E aí eu fiz uma pegadinha com o ego dela. Né? Eu disse, olha, e como é que você faria isso? Eu ia lá, ia visitar cada velhinho e dizer que ia ajudar eles e que a partir dali a vida deles ia mudar. Eu disse, e se você pegasse esse dinheiro e desse anonimamente, faz um cheque anônimo e dá para eles, dá para a instituição. A partir, manda um e-mail anônimo dizendo o que é que você gostaria que fosse feito. Ela já começou a mudar. Ela disse, como assim anônimo? Eu disse, pois é, você pega esse dinheiro e você dá para ela, para a instituição, mas você não aparece. O que é que você acha? Ela disse, eita, mas que coisa sem graça. Quer dizer que eu não ia aparecer? Eu disse, pois é, essa é uma ideia. Como é que você estava pensando em fazer? Não, assim é muito, muito chato. O que eu queria mesmo era ir lá, eu queria que ele soubesse que era eu que estava fazendo. E aliás, eu queria que todo mundo soubesse. Eu ia pedir para chamar a mídia, a televisão, claro, porque o meu exemplo era muito importante para as pessoas saberem que existem pessoas caridosas nesse mundo. Existem pessoas que se preocupam com o próximo. Então eu queria que eles soubessem, que a instituição soubesse, que a mídia soubesse, que todos soubessem, porque eu queria deixar esse exemplo para os meus netos. Aí eu sorri, ela sorriu também, mas estranhamente eu não percebi mais o brilho no olho dela. Interessante, né? Parece que alguma coisa aconteceu, que houve uma desconexão e ela perdeu o contato, o elan com essa energia divina. Observe, é alguém que gosta de verdade, mas é alguém, assim como nós, que muitas vezes não percebe a sutileza do ego aparecendo. E ele aparece com uma sutileza fantástica. Então ele chega dizendo muitas vezes isso, né? Olha, você tem que ser um exemplo, mostre quantas pessoas precisam saber que você é uma pessoa assim, desprendida. E aí, às vezes, tem alguns
que dizem assim, não, mas eu sou uma pessoa espiritual. Que é isso? Eu estou buscando o caminho de espiritualidade, eu não quero aparecer. Aí o ego diz assim, ah, você quer ser espiritual? Por que você não disse isso antes? Pode deixar, olha, observe, você é o mais espiritual que existe. Observe só, não tem ninguém que teria a capacidade de fazer um negócio desse. E aí, novamente, o ego, de uma maneira muito disfarçada, começa a chegar, e quando menos espera, achamos que já somos o iluminado. Não é assim que acontece? Então, esse movimento nos ajuda a ver esse momento de conexão e desconexão, que é próprio ainda do nosso mundo evolutivo. E é interessante também a gente entender um pouco do que é esse ego, porque parece que é uma instituição alienígena. Não. O ego nada mais é do que um produto do instinto de sobrevivência, do instinto de conservação que a doutrina espírita estuda. Quando nós iniciamos o nosso processo evolutivo, lá há muitas e muitas encarnações atrás, nós iniciamos como simples ignorantes, simples de sentimento, ignorante de conhecimento. E naturalmente o instinto de conservação nos leva ao egoísmo, ou seja, é importante ter para não perecer, porque o ego ele é mantido pelo medo. Observe, toda vez que o medo aparece, o ego está junto. Toda vez que o ego aparece, o medo está junto. Então, ao longo das nossas muitas encarnações, nós temos um objetivo. E modificando, transmutando esses instintos para que eles se transformem em sensações, depois em sentimentos e, por último, em amor. E no atual estágio que nós nos encontramos, nós não precisamos mais do instinto de conservação pautado no egoísmo. Isso é coisa dos primórdios da evolução. Tinha um papel quando não havia consciência. A consciência de que existe algo melhor, de que existe outro patamar, outra energia infinitamente maior que nos dá felicidade plena. Então, a doutrina espírita, ela nos recomenda esse olhar para que o ego não seja visto como aquele inimigo que precisamos matar. Ninguém precisa matar ninguém. Apenas precisa ser reconhecido para ser transmutado. E como é que isso acontece? Bom, nós vimos no Evangelho a mensagem de Jesus, e eu chamo de tecnologia de Jesus, ou metodologia de ensino de Jesus. E ela está muito clara nessa mensagem da noite de hoje. Jesus trabalha com duas ferramentas que eu acho também geniais. Ele trabalha com parábolas e trabalha com paradoxos. Os paradoxos são afirmações que têm em si uma contradição lógica. Os paradoxos servem para quebrar um pouco a lógica do ego. As parábolas servem para gravar na alma, no coração, as mensagens profundas de Jesus. Com as parábolas a gente grava no coração. Com os paradoxos nós quebramos um pouco essa estrutura lógica do ego. Por exemplo, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Isso é um paradoxo. Como assim o maior ser o menor? Quem quiser me servir, pega a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus, pega a cruz, como assim? Aquele que mais recebeu, vai ser dado mais ainda. E aquele que não tiver, mesmo o pouco que tenha, vai ser tirado. Outro paradoxo. Que quebra essa lógica racional do ego. E outro paradoxo, fazer o bem sem esperar retribuição. Como assim, sem esperar retribuição? Mas a gente faz o bem porque a gente quer receber alguma coisa, né? Pois é, Jesus quebra essa lógica. Agora, quando a gente analisa bem, ele não está quebrando uma lógica dizendo que nós não vamos receber o bem. Ele diz, não esperar retribuição. Esperar é uma atitude da mente que está ligada ao ego. Quando eu desejo a retribuição, eu estou no ego. Se eu não espero a retribuição, eu estou na minha essência. Olha que genialidade. Por isso ele dá esse exemplo muito bonito, que é convidar para um jantar. Outro paradoxo, hein? Os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. Ora, o jantar é um momento íntimo, é um momento de trazer as pessoas que a gente ama, os familiares, as pessoas que a gente gosta. Outro paradoxo, Jesus diz, não, chama exatamente as pessoas que normalmente a gente nem quer ver, né? Normalmente no dia a dia a gente cruza com eles e vira um pouco de lado, muda de pensamento,
Porque essa é a lógica do ego. Eu não quero ver no outro porque o outro me incomoda. O Jânio colocou muito bem no site do Paz e Bem que às vezes essas figuras que a gente vê, as pessoas que nos incomodam são representações da nossa sombra. Aquilo que a gente não quer ver, a gente evita e foge porque elas mexem com o nosso lado que a gente não quer ver. Então esse é um outro paradoxo. E esse paradoxo de Jesus nos ajuda a perceber as artimanhas do ego. É como se ele desse um tilt nas estruturas do ego para a gente dizer, peraí, se não é assim, então como é? E aí quando a gente paralisa o modo tradicional e lógico do ego de pensar, vem uma sabedoria interna que nos orienta. E aí nós começamos a ver mais claramente quem está comandando os nossos atos. É a nossa essência ou é o nosso ego? Qual dos dois? E aí, quando nós descobrimos qual dos dois, fica mais fácil nós sabermos o que fazer com eles. E eu me lembro, falando desses dois, de uma historinha que todos nós, acredito, já conhecemos, que é uma história da tradição indígena Cherokee, que é a história dos dois lobos, que diz que uma criança, um jovem da tribo, estava se sentindo injustiçado e por isso ele estava muito violento, com muita raiva. Então o seu avô o chama, um sábio, um homem da tribo, abraça ele e diz, olha, eu sei como é que você se sente, porque dentro de mim também existe dois lobos. Um é raivoso, um tem egoísta, é vaidoso, só quer tudo para si. O outro não, é amoroso. O outro consegue ver o outro como a si mesmo. Um seria a manifestação do ego, então, e o outro seria a manifestação do amor. E o jovem olha para o avô e diz, e qual dos dois vence? E ele responde, aquele que você alimenta. Qual é o lobo que a gente está alimentando? Esse é o primeiro ponto. Como é que a gente alimenta? Bom, quando eu trabalho o meu eu superior, vocês lembram que na semana passada teve aquela apresentação do vídeo, né? Gente que mora dentro da gente tem o eu observador. Foi semana passada, né, Júlio? Foi. E o eu observador, ele nos ajuda a ver qual o lobo que está presente. E só em estarmos observando sem julgamento, nós já estamos alimentando o lobo da essência. Uma outra forma de alimentar o lobo bom é praticando gestos de bondade, gestos de amor. Aí é que entra a questão. Como é que a gente pode quebrar a lógica do ego? Já que amor é um ato de ação, a proposta é, faça o bem, mesmo que a lógica do seu ego diga que isso não faz sentido. Então, fazer o bem é muito bom. O Moisés Maimônides, que é um sábio judeu, ele dizia que existiam 7 níveis de caridade. O melhor, o mais importante, era aquele onde você fazia o bem sem que o outro soubesse que era você. Mas melhor ainda, era você fazer o bem sem que nem você soubesse quem era que você estava beneficiando. Difícil, né? Será que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia? Pequenas atitudes, talvez uma vez ou outra. Eu pensei assim, bom, como o trânsito de Fortaleza está muito ruim e às vezes é difícil encontrar uma vaga, será que eu sou capaz de deixar a vaga para o outro? Eita! Esse é um teste difícil, né? Por favor, não, olha, eu faço questão, estava aqui esperando para deixar a vaga para você. Pede o mais fácil. O João está dizendo assim, pede o mais fácil. Bom, eu ia dizer o mais difícil. O mais difícil seria assim, você chega no local e tem uma vaga, aliás, tem 2 vagas. Uma está no sol, acho que essa até é fácil, e outra está na sombra. Ah, vou ficar na sombra, lógico. Pois é, eu vou deixar o meu carro no sol e vou deixar o carro a vaga na sombra para o meu irmão que está chegando, que eu não sei nem quem é, nem ele sabe que eu estou fazendo isso. Eita! Tem um lobo aqui quase me mordendo. Esse negócio não vai dar certo. Quando você cede também uma oportunidade no trânsito,
você também está praticando um ato de generosidade, de amor. Quando você vê aquele motorista que corta você de uma vez, sabe aquele momento, Johnny, que você está numa fila e você espera... Conheço. Não existe aqui não. Você espera 5 minutos para chegar na frente. Quando está chegando, vem um e entra na sua frente, encosta, vai entrando e entra. Essa é fácil, né, gente? Tenta vir de Guatemi para Antônio Salles. Tenta vir de Guatemi para Antônio Salles, ele está dizendo. E não dá nem sinaleira? Olha que... mas essa aí é a mais difícil. Eu estava aguardando para você. Pronto, a mais difícil é... rapaz, eu vou deixar você entrar, ainda vou ficar orando por você. Ele pode estar achando que a gente é abestado, mas não tem problema não. Eu estou vibrando numa outra frequência. E eu estou procurando fazer do trânsito um local em que as pessoas possam conviver de uma forma irmã. Veja bem, às vezes, se eu não fizer isso, eu tenho outra escolha. Brigar, xingar, porque de qualquer modo ele acaba entrando mesmo, de qualquer jeito. Então, que ele entre, deixa logo ele entrar e vamos tentar ver o que é que a gente pode fazer com o nosso ego. É claro que o Rex, que é o nosso eu inferior, ele vai aparecer e vai dizer: dá uma buzinada, deixa disso. Não tem ninguém vendo, não. Tem nenhum espírito te olhando, pode buzinar. Pois é. Mas é a quebra da lógica do ego. Veja bem, não é necessariamente pelo outro, é por você. Nós, fazendo isso, nós vamos sair de um padrão de vibração para uma outra frequência vibratória. Olha, quando a gente faz isso, nós alimentamos então o nosso lobo bom. E aí surge uma pergunta: e quando nós recebemos o elogio? Quando a gente recebe então o agradecimento, será que a gente não pode então receber o agradecimento, o elogio? Eu conheço uma história de um pregador que ele tinha um medo horrível desse lobo do ego. E ele fazia umas pregações muito bonitas, muito inspiradas, e quando ele chegava na porta da instituição, da igreja dele, que as pessoas iam passando, dizendo assim: fulano, você fez uma pregação tão linda. Ele disse: pois é, o diabo já me disse isso. Aí chegava: mas você foi maravilhoso, você foi incrível. Eu sei, o diabo já me disse isso. Bom, cada um sabe de si, de repente era o jeito dele de lidar com o lobo do ego. Mas talvez a gente não precise tanto. A gente pode acolher sim um agradecimento, por que não? Desde que esse agradecimento alimente também o lobo bom. Quando o agradecimento vem, mesmo que seja: você é o cara, filtre, tire aquilo que não serve, e pegue a essência e alimente seu lobo bom para que você se estimule a continuar fazendo bem. É até um ato de caridade, saber acolher um elogio, saber acolher um agradecimento. Por que não? Dar e receber faz parte da mesma dinâmica do universo. O que Jesus nos recomenda é a dependência, é a escravidão do ego que diz: você tem que, é a necessidade de. Esse é que é o problema. Bom, então como é que a gente faz? Como é que a gente faz então para alimentar só o ego bom e deixar o ego que não é bom com um pouquinho de fome para que ele possa se transformar? Bom, a gente pode estar fazendo isso, como já disse, de diversas formas, né? Mas tem também um jeito da gente alimentar, não necessariamente o nosso ego, ou o nosso bom lado, ou o nosso lobo bom. Quando nós também conscientemente elogiamos, quando conscientemente retribuímos. Quer dizer então, que, baseado no que Jesus disse, tem que ter cuidado, eu não posso mais alimentar o lobo do ego do outro. Depende de como você elogia. Se você pontua o fato em si, se você coloca uma intenção de amor no que você faz, você alimenta o lobo bom do outro. Mas se você diz que ele é o cara, você está alimentando o lobo mau do outro. O lobo mau, o lobo do ego, que é um lobo mau, por enquanto. Vocês querem um exemplo prático, real? Bom, eu vou contar aqui uma última história, um fato real que aconteceu, de uma pessoa que conseguiu trazer o pobre, o estropiado, o excluído para a festa da vida. E que, na minha opinião, na minha visão,
ele fez isso de um modo, de uma forma, de uma generosidade incondicional. Ele está aqui presente entre nós. Eu vou pedir licença a ele para contar essa história, porque essa história é pública. Mas talvez alguns aqui não saibam que no final de 2007, começo de 2008, havia um homem que circulava aqui pela cidade, apelidado de Bob Marley. Era um homem alto, magro, esquálido, parecia ter uma certa perturbação mental, e que andava com poucas roupas e que costumava fuçar a lata de lixo do McDonald's atrás de pequenos restos de comida para se alimentar. Talvez alguns aqui até lembrem dele, andando ali pela praça do BNB, indo até a praia de Iracema, às vezes até a praia do Futuro. Mas teve uma pessoa aqui que olhou para ele e se incomodou com aquilo e de repente olhou para ele, não a partir da aparência, mas entrou em contato com a sua essência. E foi nesse momento que alguma coisa começou a acontecer. Essa pessoa começou aos poucos a se aproximar dele, primeiro um sorriso amarelo, depois um oi como vai, em outro momento dava um trocado, depois deu um sabonete, que ele não tomava banho, e começou a se aproximar e aos poucos ganhando confiança, ele soube o verdadeiro nome dele, soube como é que ele era, e nesse contato, pegando os dados dele, sabe o que ele fez? Ele descobriu que, na verdade, esse rapaz, ele estava há 10 anos fora de casa, perambulando pela rua. Ele era do interior de São Paulo, ex-universitário, ex-bancário, e que no momento de surto saiu caminhando. A família não sabia. Ele então pega o telefone, liga para a família, localiza a família e promove esse reencontro. Coisa linda, né? Essa pessoa está aqui, se chama Jânio Alcântara. Agora, Jânio, eu vou fazer um teste com seus dois lobos. Vamos fazer aqui um teste com o Jânio, com os dois lobos dele. Quem quiser mais detalhes, depois vocês podem testar o lobo lá fora. Mas olha só, se eu chegar para o Jânio e disser assim, Jânio, você é o mais espírita que eu acho. Você e Chico Xavier tá assim, pau a pau. Sinceramente, eu nunca vi um cara assim tão desprendido quanto você. Olha só. Se o Jânio não filtrar isso, o lobo do ego vai dizer, é mesmo, né, rapaz? O diabo já me disse isso. E pode ser até que eu provoque o ego de alguém que está ouvindo. Como assim? Eu também faria a mesma coisa. Eu não faria não, mas teve um amigo meu que fez. Não é assim? Ok. Mas se eu disser, de coração, isso é verdade. Jânio, quero dizer a você que o teu gesto me inspirou a ver as pessoas além da aparência. O teu gesto me inspirou a ser mais fraterno quando eu olhar para uma pessoa e não me preocupar tanto com o que eu estou vendo aparentemente, sim com a essência divina que mora nele. Eu quero dizer de verdade que o seu gesto me inspira quando eu lembro sempre a ser uma pessoa melhor. Muito agradecido. Eu acho, pelo menos a minha intenção foi alimentar o lobo da essência do Jânio, ao mesmo tempo em que esse reconhecimento e essa gratidão traz para mim também uma energia inspiradora de querer realmente ser uma pessoa melhor. Quando nós fazemos isso, nós entramos numa frequência diferente, chamada um padrão de frequência diferente que o Eckhart Tolle chama de doadores de frequência. Ou seja, o simples fato da gente agir dessa forma, a gente beneficia nós, beneficia o outro, beneficia a nossa coletividade. O nosso padrão vibratório acaba ajudando a curar o próprio planeta. Os doadores de frequência, o Eckhart Tolle diz também no livro Despertar de Nova Consciência, nada mais é do que aquelas pessoas que fazem as coisas por amor, fazem as coisas de uma maneira sagrada. E elas transformam as coisas, porque mesmo as coisas simples, elas colocam amor sem esperar aparecer, não tem nenhum interesse em aparecer. Elas fazem porque é natural fazer, são portadores de frequência. Elas mudam a realidade pelo simples fato de existirem. E esse padrão vibratório, esses doadores de frequência,
É a nova realidade do nosso planeta que está em transformação. E é isso que a gente precisa, e é isso que a gente convida aqui, para que a gente fique atento a qual lobo está presente, para que a gente observe e alimente aquele que vai nos deixar mais em contato com a energia do amor, que fala de Deus dentro de cada um de nós. Para finalizar, lembrando ainda a canção Fica Sempre, do Alberto Costa, no final ele diz: dai ao próximo alegria, parece coisa tão singela, porque dar alegria é uma forma de alimentar o nosso lobo bom, o nosso lobo da nossa essência. É uma forma de ajudar o outro a se conectar também com Deus. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos dos outros, né? Mas aos olhos de Deus é uma arte, e é uma arte das mais belas. Muito obrigado.